e aí? E essa história de canibalismo, meu querido Guga Noblar? Você está de acordo? Você é? Eu sou. Mas em que sentido? Às vezes eu como pessoas, às vezes... Lá vem a piadinha. Lá vem a piadinha. Às vezes... Interessante. Sei Interessante. lá, fala, Guga, você é uma graça. Teremos uma sessão de canibalismo aqui. Gente, claro que essa história ela está sendo desviada do foco. Claro que o Bolsonaro falou que comeria um índio. Ele de fato falou tudo aquilo que está circulando, ele disse, nada daquilo é mentira, mas da maneira como está sendo construído, parece que ele é alguém que quer comer carne humana, um canibal, e não alguém que diz que participaria de uma cerimônia indígena, onde nessa cerimônia ele teria que comer a carne humana para participar. Ele disse nesse contexto. Você julga da maneira que você quiser, mas não dá para tirar do contexto e transformar numa peça de, eu como carne humana, fica ridículo. Então, Guga, posso só te falar uma coisa? Coloca, por favor, a imagem dos dois aí para mim, Magal. Você pode ficar olhando do jeito que você estava olhando, Felipe, o Guga falar, por favor. Tá chegando a hora do almoço. Tô me sentindo uma novela. Tá chegando a Eu sou hora do novela. Meu Deus Olha, do céu. já são 11h47, já tá chegando a hora do almoço. Fica à Meu vontade. Deus Pode do continuar céu. seu comentário, mas e o Felipe pode olhar também, como Concentrado ele aqui quiser. agora. Minha concentração. Mas, gente, tô até tremendo. A eleição, eu vejo bem, hein? A eleição, mas minha mulher adora. Gente, olha, Meu Deus. Segundou. Segundou bonito. Bom, enfim, essa história, gente, tá caindo para um lado que não precisa. Um lado tentando associar o Lula a fechar a igreja, o outro lado tentando associar o Bolsonaro ao canibalismo. Isso tudo é a política sendo rebaixada. A gente tem que elevar a política. Você não acha, Felipe? Você topa dar Olha um os selinho? que ele tem. Não? Não. Com a mão na Selinho, frente. não, Com a mão na selinho, frente. não. Tudo bem. Não. Minha mulher tem ciúmes. Não, o horário não horário permite. não deixa. Perdão, Minha mulher tem desculpa. ciúmes. Paulinho, eu às vezes tenho algumas ideias que eu às vezes me arrependo. Eu não tenho limites. Esse é um problema. Por favor, Paulinho, por favor. Vamos fazer, um negócio muito louco agora juntos. Vamos lá. Uma farofa. Não, que negócio é esse louco? Paulo, é melhor você pegar os termos antes, porque o Paulo Matias tá que tá. Esse negócio louco que a gente vai junto. Eu gosto de outras coisas, Paulo Matias, só para deixar claro aqui para a audiência. Olha só. Eu estava vivo quando o presidente desmentiu esse negócio do canibalismo. E eu acho que é feita uma grande confusão aqui. Primeiro, eu, sinceramente, não vejo. Acho que o PT pode expor o que quiser expor, não vi motivo para censura especificamente, para retirar. O presidente realmente falou aquilo. Agora, o que tem por trás dessa notícia, né? A ideia de que o Bolsonaro é canibal. Então, você pode botar a notícia, você só não pode dizer que ele é canibal. E canibal é uma pessoa que come outra pessoa. Primeiro, na reportagem ele diz, né? Eu peguei até aspas aqui. Eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara falou, se for tem que comer. Eu falei, eu como. Como a comitiva não quis ir, porque tinha que comer o índio e não queriam me levar sozinho lá, não fui. Eu comeria o índio sem problema nenhum, é a cultura deles, eu sou... Então, ele de fato falou. Não, aliás, desculpa, não vou dizer que ele de fato falou porque eu não vi a gravação. Mas ele também não desmentiu que falou aquilo. Agora, isso não significa que ele é canibal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara é canibal? O cara tá lá no Palácio do Planalto, em vez de comendo picanha, tá comendo picanha de índio? Tá comendo índio? O Lula come picanha, o Bolsonaro come índio? Que coisa de maluco. Então, assim, é óbvio que existe uma diferença gigantesca entre você falar isso e você falar que o Lula, caso seja eleito, representa uma ameaça para os cristãos. Isso não tem, isso é uma questão de... Isso é uma conjectura política. Isso é uma conjectura política baseada num fato. O Lula tem o apoio hoje do presidente da Nicarágua, amigo dele, diz que é maravilhoso, diz que fecha igreja. E fecha de fato, e persegue cristãos aqui do lado. E ele diz que é maravilhoso, que as relações são maravilhosas. Ora, se você pegar essa história de que comunismo não existe, ora, desculpa, você tem que avisar o Partido Comunista da China, você tem que avisar a Coreia do Norte, você tem que avisar em Cuba. E aonde, tirando os países onde existe uma teocracia do Islã, quais são os outros países onde os cristãos são mais perseguidos no mundo? Ora, justamente países socialistas. Lula admira. Ora, na China, por exemplo, os cristãos só podem funcionar com uma autorização especial. E não são só os cristãos, os chineses escolhem quem eles querem que tenha a sua religião ou não. O próprio pessoal...
Vamos lá, Paulinho, peraí, Guga. Eu falei contigo, eu sei, sabe, mas eu tava vazando calma. sua opinião, Vamos lá, fez para aqui. completar o raciocínio, vamos lá. Então desliga o microfone. Se o cara não sabe fazer um programa de televisão com microfone, idiota. ou tira ele da televisão ou desliga o Eu microfone. falei com o Paulo, não falei contigo. Não, eu chamei. Vamos lá, por favor, vamos lá. O próprio pessoal do Falun Gong, que era uma espécie de religião gigantesca na China, acabaram todos perseguidos pelo Partido Comunista Chinês. A gente estava falando aqui do Padre Kelman. A igreja do Padre Kelman, a igreja ortodoxa lá do Peru, ela surge justamente pela perseguição dos regimes comunistas à igreja ortodoxa da Rússia, que passa a ter que se submeter à igreja ortodoxa da Rússia. Então, esses são os regimes que o Lula admira. Isso não é uma fake news, esse é um fato. Não é mentira que ele disse que não precisava de padre, que não precisava de pastor. E não há religião organizada sem padre, sem pastor, sem sacerdote. Todas essas são verdades. Então você vai comparar. O Lula tem uma postura em relação às igrejas e ao cristianismo que não é a postura que os cristãos querem. Pode culminar, como está culminando na Nicarágua ou em outros países, em fechamento de igreja. Se comparar isso com Bolsonaro canibal, é um intelecto muito, muito prejudicado. Porque qual é a coisa? O Bolsonaro vai comer todo mundo agora? A ameaça... Eu tenho que falar cuidado, ainda. se o Bolsonaro for eleito, vai comer todo mundo. O máximo que ele faz... Muito bem. Zoe Martínez. Eu andei fazendo pesquisa sobre carnes que tem assim um sabor parecido com carne humana. E, gente, faz agora uma semana que eu não consigo comer presunto Parma. Falaram que o sabor do presunto Parma é muito parecido com o sabor da carne humana. Pesquisem para vocês verem. Mas agora, saindo da brincadeira, é muito mais sério do que isso, se comer carne humana, enfim. Eu vejo um candidato, que é o Lula, que a imprensa não fala nada a respeito, nenhum veículo de comunicação dá atenção para a fala dele, que ele falou, eu só vou apresentar plano de governo se eu for eleito. É um absurdo isso, não gera revolta, não gera nada. Agora falar sobre a cultura... Deixa eu só te interromper um minutinho, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan para você que nos acompanha, são 11 horas e 54 minutos. Pode seguir, Zoe. Outro falar sobre uma cultura aí parece que alguns indígenas costumam comer carne humana. Chega o Bolsonaro, em 2016, recuperam uma fala dele, tiram de contexto. Aí toda a imprensa, toda a mídia, Bolsonaro caníbal, gosta de carne humana. Isso gera revolta. Ele falar da cultura aí de um povo indígena. Agora, um candidato a presidente da República que não apresenta pautas, que fala que o plano de governo dele ele vai apresentar caso ele for eleito, isso não causa indignação. Isso aí o rei pode fazer tudo. Desculpa, mas pelo amor de Deus, né? Isso aqui tem que ser um país sério. A discussão tem que ser uma discussão séria. Não podemos deixar que um candidato que está aí, pau a pau com o Bolsonaro, os dois aí na disputa no segundo turno, para ver quem que leva a presidência da República, o cara não apresenta um projeto, pô. Fala que isso vai depois que, caso for eleito. Que palhaçada é essa? Que país é esse? Os eleitores, ao invés de ficar aí, o Bolsonaro tá falando da cultura indígena, não sei o quê, deveriam estar lá no Twitter, nas redes sociais desse candidato do Lula, falando, eu tô pensando em votar em você, mas eu quero ver as tuas propostas antes. Por que ele não apresenta as propostas antes? Será que é porque não tem? Ou será que vai assustar o grande eleitorado aí brasileiro com as suas coisas absurdas? Muito bem. Felipe Campos. Olha, em primeiro lugar, né, gente, eu acho que quando ele vem com isso, que ele realmente estava se referindo e estava brincando, né, em nenhum momento você vai acreditar que é lógico que ele fez uma referência porque o pessoal começa a querer dizer que ele é um monstro, né? Porque qual é o significado de ser um canibal? É de você ser um monstro, na verdade, né? Se a gente for levar olhando isso de uma outra forma. Então, em nenhum momento eu acho que a gente tem que levar em consideração. Eu acho o Bolsonaro, eu acho ele um cara extremamente bem-humorado. Ele tem umas sacadas, às vezes, infelizmente, ele vai por um caminho que talvez ele não precisaria ir, mas eu não acho que ele seja mal intencionado. Nunca eu acho que a medida dele nunca foi realmente querer prejudicar ou não querer governar o país ou ser ditador, enfim, isso é muito mais uma questão política contrária do que realmente aquilo que ele é. Muito bem, Paulinha e Best, por favor, você quer... Só com... Gente, mas só assim, um tweet, Guguinha.
É muita desonestidade intelectual associar o PT a fechar a igreja. Eles querem te assustar. A gente teve 14 anos de PT e ele fez várias leis que conseguiram fazer com que a gente tivesse mais liberdade religiosa. Vamos lá. A liberdade religiosa. Vamos lá. O PT não vai fechar a igreja. Eu não tenho tempo, É desonestidade intelectual associar um tweet, Bolsonaro a Paulinho, vamos lá. Um tweet, voa. Eu trouxe os fatos. Eu trouxe o que os regimes comunistas fizeram por todo mundo. E aí você tira suas próprias conclusões se cristãos se dão bem ou mal em regimes de esquerda.